Esse vai ser um ShojoCast atípico. Eu estou fora de casa, vocês percebem aí, estou de férias. Gravei um programa inteiro, mas em algum momento do programa houve um bug no áudio, mas no áudio do computador, porque eu esqueci, como eu falei no programa passado, tudo em casa, né? Esqueci a câmera, esqueci o microfone, etc. Então, a partir de um determinado momento, deu bug. E aí eu tinha comentado, Hanakimi, o som ficou razoável, e Kokuniki ficou razoável, Sob a Luz da Lua ficou razoável. Comecei a comentar o segundo episódio, né, do Isekai Office Worker. Tava ok, deu bug, e eu fui gravando e eu não estava ciente, porque eu achei que o bug tinha sido resolvido, eu reiniciei o programa. Aí falei de Champignon no Majo, falei de Love Through a Prism, falei de tudo isso. E tudo se perdeu porque o áudio estava de agente secreto, do prêmio Shogakukan Manga Awards, da questão de prova de vestibular sobre a Rosa de Versalhes, e perdi tudo. Perdi tudo porque o áudio tá horrível. A introdução, essa introdução não tá boa, o áudio, eu regravei, mas aí ficou ruim, aí eu vi que a partir de determinado momento tinha se perdido tudo, né? Aí eu tive que descartar o Isekai Office Worker, porque metade estava com áudio bom, aí deu bug, metade estava com áudio ruim, agora eu estou usando o celular. Então, assim, pessoal, peço mil desculpas. Fora de casa é o que eu vou conseguir fazer, então vocês vão ter resenha de meus comentários sobre 3 episódios, vai ficar bem pequenininho esse ShojoCast, mas é o que dá. Então, olá pessoal, esse é mais um ShojoCast, aqui é a Valéria falando, precariamente, né, precariedade técnica. Vou, né, dizer para vocês, se você quiser continuar assistindo, vocês vão assistir 3 resenhas, né, dos animes da temporada, e é isso que dá para fazer. Então, o ShojoCast vai começar. Eu posso falar sobre Hanakimi 3. O episódio foi meio que um trem desgovernado, né, de comédia, né, Mizuki querendo, de uma certa maneira, insistindo, né, para reforçar, para firmar sua amizade lá com Sano, né, e Sano já sabe do seu segredo, né, se vocês assistiram o episódio 1 e 2, se olharam o ShojoCast ou viram em qualquer outra fonte, e Sano parou de saltar e ela foi, né, para a escola a rigor, né, porque ela tinha uma admiração muito profunda por aquele garoto atleta, né, um Akogari, né, aquela profunda admiração. Zuki é uma personagem muito inconveniente e bandeirosa. Então, assim, aquilo que eu falei na minha análise anterior, mantenho, né? Mizuki seria descoberta rapidamente, ela não teria como guardar a sua identidade secreta. Mas, né, uma das graças do episódio, né, é Nakatsu. Né? Nakatsu cada vez mais apaixonado por Mizuki, que ele acredita ser um garoto, então começa, né, tá em agonia por conta da sua possível homossexualidade, né? Mesmo Namba, né, que é o chefe do dormitório 2, o dormitório em que eles estão, é, acha Mizuki muito bonito, né? E que é um desperdício um garoto, tanta beleza num garoto, porque Namba, a princípio, né, ele é, né, heterossexual inegociavelmente, né? E aí ele acaba tendo a primeira interação nesse episódio entre ele e o doutor Umeda, né, que é tio do Namba. Até o Namba ameaça chamar a mãe dele. A mãe do Namba e o doutor Umeda têm uma relação um tanto complicada, mas o doutor Umeda, no futuro, vai pedir ajuda da mãe, né, do Namba para que ela possa ajudar a Mizuki, né? E Mizuki, nesse episódio, isso é bem legal, né? Ela ficou menstruada, né? E por conta disso, né, o seu segredo fica mais complicado ainda, porque o primeiro dia de menstruação é muito dolorido. E toda pessoa que menstrua, né, a menstruação não é igual para todo mundo. Há pessoas que se sentem muito mal, há pessoas que não se sentem tão mal assim, mas o fato é que normalmente o primeiro dia de menstruação é o dia mais incômodo, seja para fluxo, seja para dor, ou o que quer que seja. E eu acho legal que uma série hoje traga isso para a discussão, né?
A Rika, né, que era a manager do, do time de atletismo da antiga escola do Sano, ela reaparece. Ela olha Mizuki provavelmente como um rival e tem uma altercação com Mizuki, aí Sano aparece, Sano que estava evitando Mizuki aparece para meio que apartar o que poderia se tornar uma briga, porque Rika pretende bater em Mizuki, né? E aí o pessoal pensa, ela é uma sem noção, sim, de bater, mas essa história de bater, dar tapa na cara, isso é muito comum em mangá shoujo, né? Desse tipo de agressão, e o Sano impede a agressão, ele é muito grosseiro com Rika, e ele sai arrastando Mizuki pelo braço, e Mizuki fica brava com ele por causa disso. E aí eu até vi algumas pessoas comentando, né? Por que que Mizuki ficou brava com Sano? Ora, né? Ele foi extremamente agressivo com Rika e ele sabe que Mizuki, né, é uma garota e ele se dá o direito de sair arrastando o Mizuki pelo braço, né? O cara arrastando a garota pelo braço, né, é uma imagem recorrente, é uma imagem muito machista e isso já houve, né, vários artigos discutindo o quanto esse tipo de demonstração, né, de cuidado, na verdade também é uma forma de demonstração de abuso e a Mizuki deixa isso bem marcado e isso faz com que a relação dos dois fique um tanto abalada, né? Mas esse é um episódio em que, né, o desejo por Mizuki, assim, né, tanto do Sano quanto do Nakatsu, né, vai lá, vai escalando, né? E Nakatsu, naquela situação, né, quer consolar Mizuki, mas não pode abraçar porque é um homem e ao mesmo tempo, o Sano, quando decide tomar uma posição, ele abraça, porque ele sabe que não é um homem, né? Essas questões, essas discussões sobre papéis de gênero, né? O que você deve, o que você não deve fazer, o que pode comprometer a sua masculinidade, isso está muito presente na história, né? E o que detona, né, a necessidade do Sano de se posicionar em relação a Mizuki, de fazer as pazes, por assim dizer, e de aceitar aquela atenção um tanto sem noção da menina, é porque ele acha que o Namba, né, que é o grande galã, né, da escola, poderia estar interessado por Mizuki. Coitado do Namba. Mas, enfim, vamos ver como é que vai ser o episódio 4. Talvez eu só consiga gravar o próximo episódio no meu retorno para casa, né? Eu tenho mais uma semana de férias, porque está muito complicado gravar aqui na casa dos meus pais, né? Eu estou gravando de manhã, então os passarinhos estão muito ativos ali fora. Eles têm muitos passarinhos. Gosto muito de Hanakimi. É, vocês sabem, já falei isso, enfim, né, mais de sei lá quantas vezes. A animação, né, continua sendo uma animação de segunda. Um momento ruim do episódio, um momento fraco do episódio que tem que ser marcado é o seguinte: no mangá original, que começa em 1996, termina em 2004, celular não era uma questão muito presente. No mangá, no anime atual, você tem que trazer as coisas para os nossos dias. Mizuki tem um celular e está conversando com Julia, né? E tem o evento, né? O incidente dos presentes. Mas vocês assistam o episódio, vocês vão ver. Estou esperando quando o irmão de Mizuki vai aparecer ali, né? Porque ele não sabe que ela está na escola masculina, obviamente. Ninguém sabe da família dela. Mizuki conversando com a amiga, né, nos Estados Unidos, ela está ao celular e eles estão falando em japonês. Eu acho que faltou, né, um pouco de cuidado por parte da animação, que deveria ter colocado, né, as duas conversando em inglês. Elas nasceram nos Estados Unidos, é a língua materna delas, e acho que seria um cuidado bem legal, né, colocar as duas falando ao celular em inglês e fazendo a transição. Achei também curioso, eu estava assistindo a Crunchyroll com legendas em inglês. Eu não baixei os episódios, estou assistindo na Crunchyroll mesmo. E as legendas em inglês sumiram no momento em que elas estavam conversando ao celular. Foi um defeito. Aí eu mudei para as legendas em português, retornei um pouquinho e a legenda estava funcionando em português. Então a legenda em inglês estava com um defeito mesmo. Mas de qualquer maneira, é, Sano vai confessar para Mizuki que ele nunca deixou de gostar de saltar. O problema é outro. Isso vai ser discutido no mangá, isso deve ser trazido já nesse episódio 4, né? Vamos ver como é que a coisa fica. Continuo recomendando Hanakimi, é uma série muito legal, muito divertida e que tem, né, esse efeito nostálgico sobre mim.
estreou, né, no domingo passado, então são três animes, né, importantes no domingo. O Uruashi no Yoi no Tsuki, Sob a Luz da Lua, que está saindo no Brasil pela JBC. A série, né, ela é protagonizada por uma menina chamada Yoi, né, que ela é o príncipe da escola, né? Ou pelo menos ela é vista como um príncipe pela maioria das garotas. Mas para quem assistiu, né, ou conhece o teatro Takarazuka, já assistiu, né, qualquer anime, né, que fale, né, que se passe na ambientação que imita o teatro Takarazuka, deve estar ciente, né, que esse tipo de príncipe que a Ioi representa, na verdade, é uma otokoyaku. O que é otokoyaku? É uma atriz especializada em fazer os papéis masculinos. É uma figura masculina, tenta reproduzir. Otokoyaku é sombra, né? Yaku é sombra de homem, né? É uma representação como uma sombra, como uma imitação daquilo que seria um homem, né? Até um livro que eu tenho sobre Takarazuka, não está aqui, claro, no Rio. Não sei se eu vou achar a capa para colocar para aparecer para vocês. Foi o primeiro livro que eu comprei sobre Takarazuka, um livro lá do final dos anos 1990, tese de doutorado de um professor australiano, se não me engano, e ele discute, né, como no kabuki, né, o Onagata, é, você junta o kanji de kata e ona, né, é a mulher de verdade. Quer dizer, o Onagata é a representação perfeita da mulher, mais perfeita, né, nos seus trejeitos do que uma mulher seria. Já o Tokoyaku, ou a Musumeyaku, né, que é a atriz que faz os papéis femininos, você tem um kanji, né, de sombra que não é a verdade, é uma sombra, é uma representação, né? Há essa diferença aí de status, né? Então a Yoi, ela não quer ser o príncipe, mas ela acaba se conformando em ser o príncipe porque ela é alta demais, ela tem uma voz mais grave que a maioria das garotas, ela é forte, ela pratica artes marciais, ela gosta disso, etc. Só que ela acaba encontrando, né, por acidente, um garoto chamado Ishimura, que é senpai dela, e o Ishimura, no primeiro momento, diz que ela é muito linda, e depois acha que é um garoto, e assim como eu falei lá em Hanakimi, né, eu não posso expressar esse tipo de coisa para um garoto, senão a minha masculinidade estaria em questão. Ele retrocede, mas depois ele interagindo com ela, ainda achando que é um garoto, ele descobre que é uma garota. E o Ishimura ele vai, né, fazer o possível para ficar próximo de Ioi, né, para ter a atenção de Ioi, porque ele diz que gosta, né, de olhar para ela, né. O primeiro episódio do anime vai abusar do que seria uma estética shoujo, então Ioi aparece rosas ao redor dela, né. A abertura traz uma informação que a gente só vai ter depois, né, que Ioi gosta de coisas doces, então coisas doces são coisas de mulher, né. Homens, geralmente, né, dentro desses papéis tradicionais, né, femininos e masculinos, mulheres gostam de doces, homens não devem gostar de doces. Se vocês lembram de Otomen, uma das preocupações do menino de Otomen, que eu comentei, foi uns mangás cancelados, né, pela Panini. Eu fiz um programa, né, Onde está o meu mangá? Vou botar o card em algum lugar, em que o menino de Otomen, o protagonista de Otomen, o Asuka, ele evitava, né, confessar que gostava de doces para não pensarem que ele tinha algo de feminino nele. Então, homens gostam de carne vermelha, mulheres gostam de doces. Tem um mangá da Fumi Yoshinaga, que eu até citei na resenha escrita, né, do volume, em que a Fumi Yoshinaga ela fala, né, do dessa questão, né, de gostar de doce, gostar de carne, que é um mangá gourmet, né, um volume que ela fala da sua segunda paixão. A primeira é mangá, a segunda é comida. Enfim, Fumi Yoshinaga nunca foi publicada no Brasil, infelizmente. Essa paixão da Yoi por doce só vai ser descoberta depois, né? O primeiro episódio do anime, ele enfocou nos primeiros dois capítulos, se não me engano, do primeiro volume. O mangá não está muito adiantado, tem 10 volumes publicados, vai para o 11º, se não me engano. Então, assim,
Eu não sei se será só uma temporada, se serão duas temporadas. De repente, a animação vai terminar com eles namorando, né, de forma séria, mas esse primeiro episódio eu gostei muito. Eu gostei principalmente do trabalho dos dubladores japoneses, da dubladora da Yoi, não guardo o nome desses dubladores, mas achei um trabalho muito bom porque o foco do episódio, até mais do que no mangá, foi na angústia dessa menina que projetam nela uma imagem que ela não quer para si, né, de que ela seria o garoto ideal, né? Porque não é um garoto, é uma garota que parece um garoto, o garoto ideal que não ameaça, né? Um elemento não ameaçador, e que ela não consegue acreditar que um garoto tão bonito quanto Itimura, um príncipe de verdade, esteja interessado nela, ela não vê nela as virtudes, né? Então, assim, a dubladora conseguiu colocar muito essa angústia de alguém, né, que tem que ser grudado uma representação que ela não quer para si, né? E muitas vezes, né, as pessoas acabam criando expectativas sobre nós e projetam na gente imagens, ideias que não correspondem ao que a gente sente ou que a gente pensa de nós mesmos. Muito no primeiro episódio, gostei muito do uso e abuso da estética shoujo, mas se vocês quiserem, por exemplo, uma resenha que divirja da minha, eu recomendo, vou deixar o link nos links do episódio, a resenha do site Lacradores Desintoxicados, um site muito bom, né? E o rapaz que é o responsável pelo site, ele fez uma resenha e ele não gostou, ele achou que quem fez a direção tá na responsável pela direção do anime Sob a Luz da Lua não entende de shoujo, né? Eu discordo deles, mas assim, eu vou deixar a resenha como um contraponto porque é uma opinião que eu respeito, tá? Mesmo discordando, eu respeito muito a opinião. E é um site muito bom, um site de referência, por assim dizer, em língua portuguesa. Então, vou deixar o link da resenha dele. Então, assim, hoje vai passar o Sob a Luz da Lua, daqui a pouco eu vou assistir e espero conseguir fazer a resenha do episódio 2, né, da animação. No Shoujo Café, eu fiz a resenha do primeiro e do segundo volume do mangá. O terceiro volume já saiu, o meu volume já chegou lá em Brasília, mas eu estou no Rio, então só vou conseguir ler o mangá quando eu retornar. Aliás, eu trouxe, né, Sob a Luz da Lua 2 para ler no Rio e todos os meus volumes de Strobe Edge que eu não tinha lido, né? Até comprei o volume 7 numa loja física. Tem que falar de Strobe Edge, gosto muito desse mangá. Acho até que vai ter anime, né? Então eu vou ver se eu consigo fazer, mas eu vou estar fora aqui da casa dos meus pais segunda, terça e quarta, então talvez eu nem tenha internet para publicar nada, né? Mas enfim, Sob a Luz da Lua estreou domingo e o segundo episódio está indo ao ar hoje. E o Nick, que é baseado no mangá Josei, continua bem interessante. Assisti, eu tô assistindo 7 animes. Eu consegui manter isso quando eu voltar para casa, mas eu espero conseguir, né? E eu me atrasei na novela das 9 da Globo, que é Três Graças. Tem que botar a novela em dia, porque não é possível assistir aqui a novela. Enfim, é muita coisa que eu vou ter que ajeitar. Eu acho que não vai dar, não vou dar conta, não. Mas, enfim, Ikopuniki, que é, né, o anime da tia, que é a Makio, que é escritora de romances e acolhe, né, a sua sobrinha órfã, Asa, em sua casa, sobrinha adolescente, né? Continua bem legal, né? Outras personagens adultas apareceram nesse episódio, né? E aí eu estou discutindo se a amiga dela é editora e se o sujeito, né, que aparece não é o editor, é só um amigo, ex-namorado, né? Que até fica muito fascinado pelo fato da Maquio, que não dizia não querer ter filhos, não gostar de crianças, etc., quando os dois eram namorados, né? De ser tão uma pessoa tão complicada de trato, ao que parece, né? eh, Ter trazido a sobrinha para casa, né? Até a minha amiga Jéssica falou: trazer um adolescente para casa não é a mesma coisa que ter um filho. Certamente não é, um bebê, criança, etc. É um processo diferente, mas de qualquer maneira, é essa ideia, né, da Makio, que é uma personagem extremamente antissocial, está trazendo para casa, né, uma adolescente e está assumindo visivelmente
uma função materna, né? Ela está assumindo, tá? E a Asa, que é a adolescente, ela tem um efeito positivo sobre a tia na medida em que ela vai tornar a vida da tia mais saudável e talvez torne essa tia uma pessoa mais sociável, mais aberta, coisa que, né, o ex-namorado percebeu. O episódio que vai ao ar hoje à tarde, ele deve ser um episódio bem mais dramático que o episódio 2. O episódio 2 tem alguns toques de humor, mas esse episódio 3 deve ser bem, talvez até bem depressivo, porque é o episódio em que elas vão ter que ir até a casa dos pais da Asa para ver, decidir, né, o que que vão fazer com os móveis, com as lembranças que lá estão. Então, isso deve ter um impacto muito pesado sobre a menina. E talvez a gente fique sabendo mais sobre a relação da Makio com a irmã mais velha, que é a mãe da Asa, com quem ela não se dá. E ela deixou claro, eu comentei no primeiro episódio para a menina que ela e a mãe dela não se davam. Mas eu falei que ela não deixaria nenhuma sobrinha dela largada pelo mundo, né? Então, assim, eu acho que vai ser um episódio bem dramático de você ter que mergulhar naquilo que é pertencer a uma pessoa, pessoas queridas, nas suas lembranças, nas suas memórias, né? E eu lembro quando meu tio, irmão da minha mãe, faleceu e a gente tendo que mexer nas coisas dele, né? E mexer nas coisas de alguém é mergulhar na intimidade dessa pessoa e rever, né, memórias que talvez a gente nem lembre, né, que dessas coisas e de repente essas memórias aparecem para gente. Então, assim, continuo recomendando Ikokunik, muito bom, vale a pena assistir, né, esse anime. Então é isso, pessoal, né? Como eu falei, perdi boa parte do programa, não tenho como regravar, mas eu escrevi para o blog, então se você gosta de ler, eu fiz resenha de tudo que eu comentei, né? Acrescentei coisas, porque eu já tinha conversado com a Jéssica, repensado algumas questões, o pessoal que terminou de assistir já o Prisme Rondou, o Love Through a Prism, da Camille Yoko, fiz uma série de considerações e perdeu-se tudo. Não sei se de repente vale a pena gravar pequenos vídeos no celular e colocando lá no canal. Talvez eu faça isso e, enfim, né? Como não é um canal monetizado, como não vai ter impacto real nenhum na minha vida e talvez mais gente acabe assistindo, talvez eu faça. Mas é isso, pessoal. Então, esse é mais um ShojoCast. Por favor, se você gostou da parte do programa que foi salva, deixe seu comentário. Vou ficar muito feliz em lê-lo e responder. Tem uns comentários que não respondi, mas responderei. Se você não gostou também, pode deixar seu dislike, gera engajamento do mesmo jeito, ficamos contentes. Se gosta do trabalho que eu faço, recomende, né, o ShojoCast e assim mais pessoas aparecem, né, para assistir, para comentar, etc. Se você quiser deixar um comentário de engajamento, por favor, né? Que eu posso sugerir, né? Dada essa situação de perda total quase. Deixe Hanakimi, né? Porque o que sobrou é Hanakimi, é Ikokunik e é Sob a Luz da Lua, então, por favor, deixe aí. Falei que anunciaram, né? O anime de um mangá que eu acho muito bom, que eu já tinha dito que teria anime, né? Boto a capa aqui do lado, eu não guardo o nome, é Reliving My Life, não sei o que e tal. Perdi tudo, falei muito, deve ter ficado com quase 2 horas, eu perdi tudo. Mas é isso, pessoal, então, acho que o próximo programa já vai ser em Brasília, e aí eu vou ter melhores condições, não que sejam muito melhores, né, mas eu não sei porque houve aqui um bug com o áudio do computador, mas enfim. Tchau, tchau e até o próximo ShojoCast.